Eu estou aqui na casa da Valdirene, ela que é de uma família de 10 filhos, e ela nos mandou umas imagens lá do Bom Jesus. O pai dela, o seu Anísio, estava internado no hospital e ela nos procurou. Nós temos feito muitas matérias, reportagens sobre o trabalho lastimável que é prestado aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás, e eu queria que você acompanhasse agora o que a família, o que a Valdirene viveu lá com o senhor Anísio, pai da Valdirene. Por que é que você procurou a gente, Valdirene? Você me mandou inicialmente o vídeo, e o que aconteceu com seu pai? Meu pai, ele veio para cá para dar continuidade, né, ao tratamento dele. Ele estava em Teresina, né, e lá de certo que não tinha ninguém para estar acompanhando, e a gente achou melhor trazer ele para cá, né, para a gente acompanhar no tratamento dele. Meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão, e lá em Teresina ele fez todos os procedimentos, fez a cirurgia, fez a químio, rádio e tudo, né, tudo que era necessário. E após isso ele foi diagnosticado com uma infecção no pulmão, né? E essa infecção estava maltratando ele, né? E ele ficou internado, aí deram alta para ele, né? Aí ele ficou em casa uns dias, né? Lá mesmo em Teresina, e eu achei melhor ir buscar para a gente dar o suporte, né? Dar o suporte, porque ele precisava de alguém para acompanhar. E ele chegou aqui numa sexta-feira, ele já chegou passando mal, e a gente não teve assim outro lugar, né, melhor para levar, né, porque no Bom Jesus seria o último lugar que eu levaria o meu pai, porque o caso dele precisava de especialista, assim, não podia ser em qualquer hospital, né? E como a gente não teve muita opção e ele teria que sair de ambulância, a gente levou para lá. Ele ficou quantos dias internado? Ele passou 15 dias. E o que aconteceu? Nesses 15 dias, eu cheguei no médico e pedi a transferência do meu pai, porque o caso do meu pai teria que ter especialista na área. Eu cheguei para o doutor e falei que meu pai já tinha sido diagnosticado com essa infecção no pulmão, e contei a história do meu pai para ele. Ele falou, olha, pneumonia eu trato em qualquer lugar. Agora, se o paciente tem esse histórico, você tem que me entregar os relatórios. Tem que pedir os relatórios lá de Teresina para me dar um encaminhamento para ele poder ser transferido daqui. E no início eu mostrei os exames do meu pai. A gente abriu os exames tudo em cima da cama, ele olhou, tomografia, todos os procedimentos, todo o histórico da doença do meu pai estava lá. Né? Mesmo assim, ele não queria um laudo. Isso, o laudo. Aí a gente... Não arrumou o laudo, e o que aconteceu? Depois a gente pode voltar até no início. Mas o que aconteceu com seu pai? Ele não conseguiu a transferência, e o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu a transferência, e a gente ficou esperando esses laudos chegar, que a gente pediu lá de Teresina, a gente ficou esperando, e os laudos não chegou a tempo. Meu pai veio a óbito com 15 dias, que ele estava internado no hospital, ele veio a óbito. Não deu tempo esperar os laudos. Por que vocês trouxeram ele lá de Teresina para cá? Então, há quanto tempo ele já apresentava esse problema de câncer? Então ele já estava em tratamento lá em Teresina, né? Isso. No Piauí. Durante quanto tempo ele começou a se tratar desse problema no pulmão? O problema fez 1 ano. 1 ano? 1 ano em abril, fez 1 ano que ele estava fazendo esse tratamento lá. E a evolução foi muito rápida. Ele começou e logo o quadro se agravou. Isso. É que nem eu falei pro doutor, você pode estar tratando da pneumonia, mas pode estar afetando, ele pode estar afetando outros órgãos, né? Porque o problema dele não é só esse, né? Então é por isso que eu pedi a transferência pro meu pai, para ele sair de lá, né? Mas ele só alegava isso, os relatórios. Ainda corria atrás de amigo meu para ver se me ajudava na transferência. Teve um médico que passou lá, ele falou, se seu pai não tiver no sistema, porque eles só são transferidos se o médico colocar no sistema, ele que coloca, né? E a equipe de enfermagem fica dando prensa nos hospitais até sair a vaga. E aí vocês, né? insistiram, dizendo da necessidade. Ele chegou com um problema. Isso. Mas depois, lá no hospital, nos últimos dias dele, lá o quadro se agravou. Se agravou. Né? Qual foi a complicação que aconteceu com ele? O que a gente sabia é que eles alegavam que estava melhorando. Aí tirou um raio-x, aí apontou que já estava com água no pulmão, mas que estava dando remédio para drenar. Isso, para drenar água. Realmente
ele se sentiu até melhor depois dessa drenagem, né, desse remédio lá. E o problema do meu pai só foi complicando. E a gente na esperança que esses relatórios chegassem para ele sair fora de lá. Ainda corria atrás de amigo meu para ver se fazia alguma coisa por mim, entendeu? A minha amiga correu atrás de pessoas aí influentes, mas ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Mas eu acredito que você não chegou a falar com o secretário, não, não cheguei, de saúde. Não cheguei. Você tentou procurar ele para Não, teve uma amiga que ainda tentou procurar, não sei, eu acho que foi o subsecretário, não sei, ainda tentou falar com ele, mas a resposta não foi satisfatória. Porque o secretário municipal, na verdade, Eduardo Rangel mesmo. Aí vocês não chegaram, ele não atendeu vocês, não. Ele atendeu essa amiga minha, né? Essa amiga minha trabalha no órgão aí né, do meio da política aí, e ela chegou a conversar com ele. Ele falou que quando o paciente... Ele fez pouco caso. Ele falou que quando o paciente está assim, tem que tomar remédio paliativo e que ele iria ser encaixado na regulação, que talvez de 30 a 40 dias ele seria mandado para Goiânia. E eu falei que o meu pai não estava a tempo de esperar, né? E o meu pai tinha feito os procedimentos lá em Teresina e que meu pai só precisava de acompanhamento. Como ele estava com essa pneumonia, ele tinha que ir para um hospital que tinha especialidade para ver o que tinha a mais dessa pneumonia. Eu respeito, obviamente, o trabalho do profissional, do médico. Tanto que minha esposa, no nosso último filho, ela precisou fazer uma cesárea. E ela foi para o hospital em Brasília. Nós conhecemos um amigo da gente, deputado, ele chegou a falar com o governador, à época. O governador falou no hospital, foi no hospital de Planaltina, pedindo que atendesse, que a minha esposa queria fazer, mas a gente sabe e não conseguimos, porque quem manda, obviamente, no paciente, quem tem autoridade é o médico, né? Então, a gente lamenta, a gente sabe que existem excelentes profissionais, eu não estou questionando de maneira nenhuma, nem sei o nome do médico, não sei se a senhora sabe, mas a gente lamenta a forma que, às vezes, alguns profissionais da medicina, alguns médicos se acham, e aí é a opinião minha, se acham quase que semideuses. Quando você fala para ele, olha, o quadro não estava assim, a situação está complicada. Como nós gravamos uma entrevista com a família da Joseline, o seu Santana, e aí o porteiro do hospital dizia que o caso dela não era urgente, pediu que ela aguardasse, por 3 vezes ela tentou adentrar no hospital de Braslândia, não tinha um lugar nem para ela sentar e ela morreu tentando atendimento. Então a gente lamenta, eu sei que tem excelentes profissionais no Brasil inteiro, mas a gente lamenta que uma vida tenha que ser ceifada por conta de pessoas que às vezes não ouvem uma palavra, como a senhora falou, você disse, olha, o quadro dele não está bom, ele está piorando, né? Vamos voltar um pouco, só falar sobre a questão da alimentação. A nossa conversa começou quando a senhora me mandou o vídeo, inicialmente o seu papai ainda estava em tratamento lá, a questão do Marmitex lá. O que foi que a senhora viu? Se viu um nutricionista no hospital, se não via? Relata para mim, por gentileza, o que foi que a senhora viu, que lembra que foi servido durante o período que ele estava em tratamento ali no Hospital Bom Jesus? A comida de lá é precária. Nutricionista lá eu nunca vi, não. Se tem, eu nunca vi, não. E, assim, aquilo não é comida de servir para um paciente. As comidas que há lá durante o tempo que eu acompanhei meu pai, arroz, feijão, carne moída. Quando não era, arroz, feijão, frango lá esbagaçado. Aí, quando não era, era arroz, feijão e às vezes vinha uma carne cozida. Só isso, é uma coisa assim que não tem... Verdura. Que não tem verdura, não tem legume, não tem nada. Que nem o vídeo que eu mandei para você, teve um almoço lá que foi arroz com ovo e uma salada de alface lá com tomate. Você chegou a conversar com os servidores lá para saber se aquilo era normal, se aquela era a refeição servida? Houve algum dia lá, durante esses 15 dias que o seu Anísio passou lá no hospital, que houve uma comida que você considerava adequada para a alimentação dele, para alguém que está se tratando? Não. Aquilo não é comida de servir para paciente, não. E como o que o seu Anísio falava dessa refeição? Ele não comia, eu ia lá fora comprar alguma besteirinha para ele. Às vezes ele comia uma coisinha assim de carne, assim, quando tinha, que é muito precária mesmo, né? A comida sem sabor, sem nada, não tem gosto de nada, né? E a gente comprava mais era fora, que lá a gente pode comprar fora, porque ele sabe a situação que é lá. Então eles não proíbem.
Pode proibir a partir de hoje, mas até o dia que eu estava lá, eles não proíbem. A gente compra lá fora o que quer, entendeu? E leva para o paciente lá dentro. Porque eles sabem, tanto eles não proíbem, porque eles sabem que a comida lá dentro é para cá. Marmitex, bolo, café com leite, essas coisas. Tudo a gente entra. Independente de se tem açúcar, se não tinha, você entra tranquilamente. Entra tranquilamente, porque ele sabe que se a pessoa não comprar fora, morre de fome lá dentro. E o café da manhã todo dia, todos os dias, durante esses 15 dias, é leite com café e biscoitinho de maisena de doce. Todo dia, um biscoitinho seco. Não vem a fruta, não vem nada. Leite, café e um biscoito de maisena. Isso. Quantos biscoitos vinham de maisena? Eu acho que assim, é mais ou menos assim, eu não cheguei a contar não, mas pela a coisa assim, é de 5 a 6 biscoitinhos, assim. Era o café da manhã? Isso, café da manhã. Era só para o seu Anísio? Ou você via que os outros pacientes era o mesmo café da manhã? Era para os outros pacientes também, de maneira geral lá. Não tem... Todos os dias, durante os 15 durante dias os que ele 15 esteve dias, lá, só foi esse mesmo cardápio que foi servido no café da manhã, foi biscoito e com leite e café. E às vezes vinha frio, que meu pai nem tomava, não tomava. Depois ele deixou de comer até os biscoitos, eu ia lá fora mesmo comprar bolo para ele, essas coisas. E quando, obviamente, quando você me procurou, quando a gente conversou no WhatsApp, nós íamos falar apenas da questão da refeição lá que é servida, que para mim é um absurdo não ter um nutricionista, ou aparentemente não ter um nutricionista, você não ter uma comida balanceada para uma pessoa que tem uma pressão alta, que tem diabetes, porque pelo que eu entendi, né, e que a senhora falou, eu vi de outras pessoas também, outros depoimentos, não se tem esse cuidado lá com esse tipo de alimentação, com balancear o alimento. Às vezes a marmita vem até marcada assim, o nome do paciente e do acompanhante. Chega lá e elas falam assim, não precisa olhar nome, não, é tudo um só mesmo, entrega. Porque o que tem dentro é uma coisa só, então para que olhar o nome para poder entregar para a pessoa certa? Então, lá, isso o servidor do hospital falava? Isso, as meninas que entregam lá. Eu cheguei a presenciar elas falando isso. Não, é a mesma coisa que tem dentro, então não precisa olhar nome, não. Depois que a senhora me procurou, eu entrei com uma denúncia lá no Ministério Público. Até está aparecendo agora no seu vídeo essa denúncia que foi feita. E porque eu acho um absurdo. Eu quero saber, por exemplo, quanto é que se paga nesse Marmitex, se existe um acompanhamento nutricional ou não nessas refeições servidas no hospital. Para colocar muito, acho que um Marmitex desse, para valer muito, é R$6. Então, eu quero saber se todos os dias passa um nutricionista e pega isso, manda para os restaurantes ou para o restaurante que fornece, e esta é, para mim, uma informação importante que o Ministério Público precisa resolver. Eu estive lá na sexta-feira, eu falo, eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar. Para mim, o Ministério Público é uma vergonha. Lamentavelmente, muitas pessoas já morreram no hospital por diversas razões. Existe um terror, um pânico, um medo das pessoas hoje de se consultarem no Hospital Bom Jesus. Verdade. Isso, naturalmente, já traz um mal físico, porque se o seu psicológico está abalado, quando você fala, eu vou para o Hospital Bom Jesus, mas eu sei que de lá eu posso não voltar, então isso já desencadeia uma série de outros problemas físicos. Então, eu quero saber, eu acho que o Ministério Público, que para mim presta um serviço lamentável no município de Águas Lindas de Goiás, eu acho que, eu sempre tenho dito nas redes sociais, eu quero saber até quando que o Ministério Público vai ficar alheio, vai ficar inerte diante de tantas mortes, principalmente no que diz respeito a essa questão do Hospital Bom Jesus. Eu sei que não há nada que vai trazer o seu pai de volta, mas o mínimo que eu acho que tem que ser feito sempre, eu acho que é justiça. Justiça tem que ser feita. Se estão recebendo para fazer uma refeição diferente da que está sendo servida ali, alguém tem que pagar. Se estão pagando um valor exorbitante numa comida daquela, é porque alguém está metendo a mão, e eu não estou afirmando que está fazendo, mas se estão fazendo isso, alguém tem que pagar. E só tem um jeito, a gente pode reclamar, a gente pode espernear, mas a gente fica dependendo dos órgãos públicos, não é? A senhora tem alguma esperança de que justiça seja feita nesse caso, em outros casos? Olha, eu tenho sim, eu tenho. A gente sabe que a justiça de Deus é infalível, né? Eles tratam a gente de qualquer maneira, a gente sabe que a justiça de Deus ela é infalível. A dos homens, infelizmente, é falho, né? Hoje os homens têm olhado muito pro material, né? Têm olhado muito para esse lado. E principalmente o que falta nessas pessoas é amor,
né? O amor divino que eles não têm, que nem meu pai. Meu pai sofreu até a última instância dentro daquele hospital. E ele falou, minha filha, se eu continuar tendo essas crises, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. E eles iriam lá e tinha a enfermeira lá dentro que falava, não, seu pai está com depressão. Quando a pessoa está com depressão, sente coisas que não existem. E o meu pai sofreu até não aguentar mais dentro daquele hospital. Meu pai sofreu até não aguentar mais, com as crises que estava tendo nele, e eles entendendo que era coisa da cabeça do meu pai. Então, quando tem coisas que é melhor, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Eles olham muito para o lado dele profissional. Profissionalismo sem amor, ele não vale nada. Ele não vale nada. Em tudo que a gente vai fazer, primeiro tem que ter o amor. E a senhora viu em alguém lá no hospital esse amor, o carinho, uma atenção pelo paciente, seja na recepção? De algumas. Outras não. Outras pessoas, eles se acham muito profissional. Muito profissional, assim, sabe? Que uma coisa assim que é a falta do amor mesmo. Alguns sim, tinham um carinho, né? Tinham atenção, tinham paciência, mas outros não. Para muitos a morte é algo normal. Normal, como quem diz, já tá. Eles olham muito também para a idade. O que eu pude perceber foi isso. Eles olham muito para a idade, né? É o senhor de 70 e poucos anos. Não chegaram a falar, mas pelo descaso que trataram meu pai, era normal, porque já estava já naquela idade. E meu pai estava com 74 anos, cheio de vida, uma saúde mental que são poucas pessoas que têm. Poucas pessoas que têm, e assim, eles tratavam assim pela idade, já viveu o que tinha de viver mesmo, pelo descaso, não chegaram a falar, mas pelo descaso. Você acha que essas pessoas, você disse que algumas pessoas trataram bem, né, existem exceções, mas essas pessoas que trataram mal, você acha que se fosse um parente... Não foi nem mal, foi tipo um descaso. Entendeu? Descaso. Você acha que se fosse o pai, a mãe... Aí eles farariam diferente. Você acha que eles tratariam de maneira igual? Eles fariam diferente, é por isso que eu falo, tem coisas que a pessoa tem que se colocar no lugar do outro. Né? E a gente, quando tem amor, a gente sempre se coloca no lugar do outro. E se fosse comigo? Né? Se fosse com meu pai? A pessoa, quando tem amor, ele sempre se coloca no lugar do outro. Se você pudesse mandar um recado para essas pessoas que atenderam seu pai, para as pessoas que tinham acesso, que ficaram sabendo que seu pai precisava de uma transferência, precisava de ir para outro hospital porque o Bom Jesus não tinha capacidade para atender aquela situação, aquela questão, ou quadro, o agravamento do quadro dele. Se você pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas, o que você diria hoje? Para ele se colocar no lugar da gente. Meu pai estava com 70 e poucos anos de idade, mas era o meu pai. Né? A gente tem muito amor por ele. E se fosse com algum parente dele, será que eles iriam reagir da mesma forma, como eles trataram o caso do meu pai? O que custava para eles? Riscar um papel lá e dar transferência. Isso ia custar alguma coisa do bolso deles? O que custava? Eles pegaram o encaminhamento para o meu pai. Se eu estou com um paciente, eu sou a médica, eu estou com um paciente no hospital. O hospital não tem recurso por causa daquele paciente. O que eu vou fazer? Eu tenho que transferir, eu vou segurar o paciente lá para quê? Para morrer dia após dia? Meu pai sofreu lá até a última instância, até ele não aguentar mais. Depois que deram sedativo para o meu pai, acabaram com o meu pai. Deram sedativo, meu pai passou mal com muita dor, não estava passando mais, a dipirona não estava mais passando a dor que meu pai estava sentindo, né? Deram sedativo para meu pai, levaram lá para emergência, né? Aí lá meu pai perdeu o sentido das coisas, quando foi melhorando, levaram novamente para a enfermaria. Lá meu pai foi se acabando, a gente foi lá por várias vezes de noite deixar lençol, essas coisas que lá não tem, a gente tem que levar. Que meu pai estava fazendo cocô em tudo, meu pai estava falando coisa com coisa, né? Depois desse sedativo, quando foi às 10 horas, meu irmão ligou para mim chorando, falando, o meu pai está morrendo, a doutora falou que esse sintoma dele já é da morte. Eu sei que quando desceram com meu pai para a UTI, meu pai já estava roxo, disse que o olho dele não mexia mais e ele já estava já paralisando. Eu acho que já levaram meu pai, foi morto, para semi-UTI, que é lá embaixo. Eles falam que é UTI, mas não é a semi-UTI, que o pessoal fala que é, né? E meu pai foi para lá mesmo, acho que foi só para constatar a morte. Que ele deram a notícia 2 e pouco, mas no atestado de óbito está dizendo que ele faleceu, parece que foi 12 e pouco, né? Uhum. Então, isso de dia?
Isso, durante o dia. Com 15 dias que meu pai estava lá no hospital, ele veio óbito. Porque ele não aguentou mais sofrer o tanto que ele sofreu naquele lugar. E o médico chegou a dizer, olha, o quadro dele se agravou, nós não temos atendimento aqui, ele precisa de uma transferência. Vocês que viram essa necessidade da transferência. Em que momento vocês viram que lá no Hospital Bom Jesus, então, não tinha um atendimento adequado e que vocês precisavam não tinha, de e a outro gente atendimento? Falou. Não tinha, a gente sabia que lá não tinha, que meu pai precisava estar no hospital que tivesse pessoas qualificadas no caso do meu pai. Tanto é que eu questionei, mas negaram isso por causa dos relatórios. Então a gente correu, outros meios não conseguiu, a gente ficou na esperança. Não, vamos esperar chegar os relatórios para ele ser transferido. Talvez eu fale uma bobagem agora, mas as pessoas falam muita bobagem aí, falam coisas que a gente não sabe, mas dizem que nos últimos anos morreu muita gente no Hospital Bom Jesus. E eu prometo, Valdirene, eu vou atrás para saber se na atual gestão a quantidade de pessoas que morreram no Hospital Bom Jesus se é maior, em média anual, do que as que morreram nos outros anos. Porque eu ouvi alguns absurdos aqui na cidade que eu não posso nem citar em relação a essa questão dessas mortes que acontecem no Hospital Bom Jesus. Mas eu quero saber, eu vou entrar também com uma denúncia no Ministério Público, eu quero um relatório de quantas pessoas, porque eu não acredito que alguém tenha coragem de ganhar dinheiro em cima da morte de seu ninguém. Porque na cidade se cogita que algumas pessoas ganham dinheiro, algumas pessoas na cidade ganham muito dinheiro em cima de mortes. Então parece que tratam o ser humano como objeto, como mercadoria. E aí a gente precisa saber, porque se fosse como você falou, se fosse um parente, um pai, uma mãe, a pessoa teria um sentimento. Ela procuraria transferir. E seu pai não foi transferido por causa de papel. Foi. É isso. E ele Quando foi que esse papel foi solicitado? Hã? Quando foi que você pediu em Teresina o laudo que comprovava que ele precisava? Eu pedi numa segunda. O primeiro médico falou que se ele não tivesse no sistema, ele ia inserir para ele ser transferido. O primeiro médico. Aí ele esqueceu. Quando eu fui lá no domingo, ele passou no sábado, né? No domingo ele não passou na enfermaria. Aí no domingo eu fui lá no balcão deles lá, da recepção, para saber como é que estava o andamento da transferência do meu pai. Aí a moça falou, olha, o doutor não colocou o nome dele no sistema, ele esqueceu. Aí tá bom, passou o domingo não vai o médico lá. Na segunda foi o outro médico, que é o que ficou passando todos os dias, até ele vir a óbito. Aí eu contei o caso para ele em relação à transferência. Ele falou que precisava do papel. Aí na segunda-feira, do laudo. Tinha os documentos, tinha exames que foram feitos. Os exames, ele tinha arma o suficiente, para transferir meu pai. Tomografia, o exame do esquelético para ver se tinha câncer no esqueleto dele, e ele até falou, pela uma parte é boa, ele não chegou a ter nada no osso, né? No esquelético dele não deu nada, pela uma parte é boa. Ele olhou os exames do meu pai tudinho, a gente abriu em cima da cama lá. Ele olhou tudo. Aí a partir daí eu comecei a correr atrás do documento lá em Teresina. Lá em Teresina demorou, porque essas coisas é complicado, que ele pediu a cópia do prontuário do meu pai e os relatórios dos médicos lá que fez o tratamento com ele. Então isso lá enrolou, a mulher teve que correr atrás da assistente social e ficou dela pegar esses relatórios terça-feira agora. Terça-feira que passou, meu pai veio a óbito à sexta. Essas coisas lá enroladas, só que o médico daqui tinha arma o suficiente para transferir meu pai. Eles tinham prova o suficiente. E os papéis chegaram ou não chegaram ainda? Não, nem pedi não. Nem mandei trazer, não. A moça foi pegar lá na terça. Mas já estava pronto lá? Já, ficou dela pegar terça-feira. Aí falou para eles, ó, já foi, não precisa mais, não tem mais serventia. Foi, a moça que sempre acompanhou ele lá em Teresina, que foi lá atrás desses papéis, que essas coisas realmente é enrolada, né? Qual foi o sentimento seu, dos seus irmãos, né? Quantos irmãos acompanharam aqui primeiro? Aqui só foi 4. Quatro acompanharam. E os que estavam fora aqui de Águas Lindas, qual foi o sentimento deles? Eles ficaram revoltados com essa situação? Eles aceitaram tranquilamente? O que é que te falaram em relação ao que você relatou? De revolta. Teve uns assim que, é porque tinha que acontecer, mas a maioria ficou com sentimento de revolta. Porque por mais que a gente tenha um parente, né? E a medicina vinha dizer não, mas a gente ainda tem esperança, né? Porque a última palavra não vem do médico, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Por mais que o homem fala que não tem mais jeito, mas a gente vai fazer o que a gente pode, até para depois a gente não ficar com sentimento de culpa
né? Falar, ó, foi a óbito, mas o que eu pude fazer, eu fiz. E eu fiquei com sentimento de culpa. Eu podia ter arriscado mesmo, meu pai ruim, ter levado meu pai para outro hospital. Meu pai chegou lá, ele ficou naquele lugar lá. Eu ainda conversei com alguns amigos meus para juntar os irmãos daqui, ir lá, assinar a alta dele para a gente tirar ele de lá de carro, na hora do desespero. Teve pessoas que falaram, não é bom você fazer isso, porque o que acontecer vai estar na responsabilidade de vocês. Perante a Deus, eu ia tomar essa atitude. Mas as pessoas falaram, não é bom você fazer isso, que a partir do momento que você tirar ele de lá, vocês vão estar se responsabilizando. Só que eu me arrependo, eu podia ter tirado meu pai de casa para um outro hospital, mesmo correndo risco, para não ver ele se acabar, que nem ele se acabou lá nos últimos dias. Ele sofreu até ele não aguentar mais. Ele sofreu até não aguentar mais. E ele falava que estava aumentando as dores? Falou. Que a situação dele sentia esse agravamento do quadro? Sentia. Ele falava, minha filha, se eu continuar do jeito que eu estou bem, que eu não vou resistir. Ele falou que ele não ia resistir, porque as crises estavam aumentando. As crises de falta de ar estavam aumentando. Ele falou, quando essas crises vão embora, minha filha, eu fico toda arrebentada. Ele ficava todo arrebentado depois das crises de falta de ar. E o povo ainda ia lá, algumas pessoas falavam que é porque ele estava com depressão, que não sei o quê, que as dores eram do psicológico, meu pai se acabando de dor, se acabando. A medicação, claramente vocês viam, ou pelo menos imaginavam que não estava sendo suficiente. Antibiótico direto era não, ele estava tomando antibiótico direto, e o remédio para dor que ele estava tomando era dipirona. E chegou uma hora que não foi mais o suficiente, não foi mais. Se você pudesse voltar no tempo, você tiraria o seu pai de lá de qualquer jeito e assumiria as consequências? Eu sim. Se fosse, já que ia morrer, nem que, mas ele teria morrido eu tentando. Não é que dizer que eu não tentei, eu tentei, só que eu não consegui. Não consegui. A família, ela pensa em tomar alguma providência ou tomou em relação a essa situação? Ou para vocês deixam na mão de Deus? Como é que é o sentimento de vocês assim, hoje? A justiça de Deus, a gente sabe que ela é infalível. E em relação a isso aí, a gente está começando a acordar agora, assim, porque tudo isso, parece que a gente está vivendo assim um pesadelo, né? Ontem fez 8 dias, né, que meu pai morreu. E assim, a gente está começando a acordar agora, sair do pesadelo agora, né? Mas o sentimento é de revolta. Ele deixa quantos filhos, netos, você sabe dizer pra gente? Neto especificamente eu não sei, mas filhos são 10 filhos. Eu tenho que parar para contar, que são muitos netos que ele tem, muitos mesmo. Se você pudesse dizer também, para a gente terminar, se você pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas, para que a morte do seu Anísio não fosse em vão, o que você diria para as pessoas do hospital, para as pessoas da Secretaria de Saúde, para as pessoas desta prefeitura em relação a essa alimentação, ao atendimento que ele recebeu lá? Se você pudesse, não olhando para trás, mas olhando para frente, dizer, olha, a partir de hoje, você diria o que para essas pessoas? Que eles iam olhar assim com carinho, né? Que eles iam olhar com carinho assim em relação à população dessa cidade. É uma população que sofre, né, com descaso. Alguém que poderia fazer alguma coisa não faz. Não faz, está no poder lá para fazer alguma coisa, não faz nada pela população. E que eles viessem olhar para o dia do amanhã, né? Para o dia do amanhã. Hoje foi eu, amanhã pode ser uma outra pessoa, mas que eles viessem fazer alguma coisa pela população, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo, muita gente perdendo seus entes queridos por causa por causa deles mesmo. A culpa vem sobre eles, né? Que eles viessem usar a verba que vem, como é que é? No sentido assim, da forma direita, da forma agradável, né? Que não viesse meter a mão e deixar migalhas para o povo. Porque aquelas comidas do hospital, com todo respeito, mas a comida daquela ali, até os cão, eles rejeitam. Eles rejeitam. É uma coisa assim que eles têm que se colocar no lugar das pessoas. E que um dia eles irão pagar por isso, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, nada. Um dia eles irão pagar por isso, né? Eles podem não ser punidos pela justiça daqui dos homens, né? Mas um dia Deus irá cobrar isso deles, que eles venham pensar com amor, com carinho, que eles venham fazer as coisas certas, né?
o povo dessa cidade, porque graças a Deus, Deus levantou alguém como você para mostrar a podridão, para mostrar o que se passa dentro dessa cidade. Porque são poucos que têm a coragem que você tem de fazer isso. Porque sabe que os levantes é grande. Os levantes é grande, mas eu sei que antes de você tem o nosso Deus que está acima de todas as coisas, velando pela sua vida, lhe guardando, né, de todas as afrontas. De todas as afrontas, porque não é fácil mexer em podridão, não. E essa cidade tem muita podridão escondida. Tem muita gente que deveria fazer alguma coisa pela população, que quando eles vão lá, as pessoas elegem, eles entram no meio da corja para fazer parte. Tudo o quê? Tudo olhando para o lado material. Eles não olham para o outro lado, só olham para o lado material, que nem urubu na carniça. Eu queria agradecer muito a Valdirene. A gente deseja muito e ora para que Deus conforte Valdirene, toda a sua família. E como eu falei, a minha mamãe também não está mais aqui, já está nos céus. Minha mamãe faleceu em 1999 e eu era muito apegado à minha mãe, muito. E a gente tem esse sentimento. Mas a gente que crê em Deus, a gente tem a certeza de que Ele está lá nos céus, e eu acho que isso é o conforto que a gente pode ter, mesmo passando essas lutas, essas dificuldades, mesmo sendo afastado, pelo menos temporariamente, das pessoas que a gente ama. Mas a gente lamenta que nós tenhamos um hospital em Águas Lindas, que há 14 anos, salvo engano, está em construção, aproximadamente 14 anos, que já foi inaugurado descaradamente, vergonhosamente, 2 vezes ou mais, fazem-se a inauguração, tiram fotos, colocam nas redes sociais, disparam sorrisos e abraços enquanto as pessoas estão morrendo no Hospital Bom Jesus. É muito provável, como você falou, é Deus é que sabe, mas é muito provável que esse também, a morte do seu Anísio, talvez não tivesse acontecido se nós tivéssemos aqui em Águas Lindas o Hospital Hugo Nobre funcionando, uma UTI decente funcionando. É muito provável que o seu pai ainda estivesse conosco. E os políticos de nossa cidade, do estado e do nosso Brasil precisam tomar vergonha. E é necessário que Águas Lindas, que é a maior cidade do entorno do Distrito Federal, que esse hospital comece a funcionar rápido, urgentemente. Nós sabemos que muitas pessoas em Santo Antônio Descoberto, no Novo Gama, em Valparaíso, poderiam utilizar em Cocalzinho esse hospital aqui de Águas Lindas de Goiás. A saúde pública no município, ela precisa ser levada a sério e não sendo tratada da maneira que os políticos estão tratando atualmente. E nós vamos atrás desta questão das refeições que foram servidas lá e o que mais a Valdirene precisar. Eu repito mais uma vez, o Ministério Público precisa agir, porque eu sempre digo, o Ministério Público, as pessoas de lá também vão prestar contas para Deus, como nós também iremos, de todos os atos. Quanto mais poder é dado para uma pessoa, mais será cobrado. Então, se essas pessoas, Deus deu para elas o poder de legislar, de administrar uma cidade, ou de trabalhar num judiciário, observando o cumprimento das leis, Deus vai cobrar de todos eles, inclusive de nós, por tudo aquilo que nós fizermos. Eu queria agradecer, desejando mais uma vez que Deus conforte o coração seu e de toda a sua família.